Esse foi pra mim, até agora, o melhor episódio de Chespirito Sem Querer Querer. Um episódio emocionante que conta não só a criação do programa Chaves, como também as conexões que fizeram parte da vida do Roberto. Nesse vídeo aqui vamos falar sobre tudo o que rolou nesse episódio 4 de Chespirito, então eu já deixo avisado aqui que ele vai ter spoilers. E se você não for inscrito no meu canal ainda, não deixe de se inscrever. Falo muito sobre filmes, sobre série, e se eu puder deixar o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Durante esses 4 episódios de Chespirito, a gente viu parte do começo da vida do Roberto. Desde a fase criança, passando pelo começo ali da fase adulta, e aquele bichinho da arte picando ele e mostrando qual era de fato a sua vocação. Depois que o Roberto entendeu que o seu talento era o humor, a gente vê ele passando por diversos processos criativos e diversos personagens sendo criados. De Dr. Chapatin a Chapolin Colorado, até, claro, chegar no Chaves, que foi o auge da sua carreira. E é esse episódio que a gente vai ver a criação desse personagem tão icônico e a vila que ele mora. E olha, o que não faltou nesse episódio aqui foi a emoção. O episódio se chama Ninguém Tem Paciência Comigo e tem tudo a ver com essa história. Assim como nos episódios anteriores, a história é dividida em diferentes linhas do tempo. E o que era pra mim um grande problema, porque às vezes eu ficava confuso ali vendo a narrativa, principalmente em saber em qual fase da vida o Roberto estava passando. Nesse episódio aqui isso não me incomodou. Na verdade, eu achei muito bem dividida a história. Dessa vez, acompanhamos a vida do Roberto em 1936, onde ele, criança, é mandado por sua mãe para passar um tempo ali com seus tios. Já em 1971, a gente vê onde a história está sendo mostrada do Roberto ali construindo a sua carreira. E em 1978, com ele já no auge do seu sucesso, gravando o episódio do Chaves em Acapulco. E por mais que não seja uma história 100% verídica, e a própria série faz questão de mostrar isso no começo de todos os episódios, é muito legal ver essas conexões que a história faz para mostrar como o Roberto teve determinada ideia. Tudo que a gente vê no Chaves não tá ali por acaso, seja um sanduíche de presunto, seja um bordão icônico, seja a venda de balões, tudo isso fez parte da vida do Roberto. Pelo menos é o que diz a série. Não sabemos a veracidade dos fatos 100%. E nesse episódio ficou claro que a saída dele para os tios quando era criança foi muito importante para ele ter contato com essa vila. Lá ele acaba entrando por acaso em uma pequena vila ali com um amontoado de casas e conhece uma garotinha muito chorona que apanha do pai, um garoto mimado com a sua mãe, bastante grosseira, uma velha solteirona e um homem gordo que cobra o aluguel do seu tio. Todas essas pessoas ficaram na mente do Roberto por anos e bastou uma ida dele com os filhos para um parque que acabou desencadeando todas essas memórias e fez ele criar a Vila do Chaves. Talvez aqui a minha única crítica seja o fato da fase do Chapolin ter durado muito rápida. Por mais que essa série sejam sketches do programa Chespirito, né, fazia parte ali de todo o horário que o Chespirito tinha para colocar as suas histórias no programa, a gente não tem tanta dimensão assim do sucesso que o Chapolin Colorado fez. Bastou algumas cenas ali de pessoas assistindo o programa para indicar que ele teve bastante audiência, mas não fica claro mesmo quanto tempo durou e toda a repercussão que causou. Rapidamente eles já pulam para a ideia do Chaves e a gente meio que acaba esquecendo ali o Chapolin. O que a gente sabe é que o Rubem Aguirre, que depois vai se tornar o Professor Girafales, ele tinha um personagem no programa do Chapolin, mas foi recrutado pela concorrência e acabou desfalcando ali o elenco de Chapolin. Inclusive, gente, uma inscrita aqui no canal esclareceu no meu vídeo anterior falando que eu não sabia exatamente em qual emissora o Roberto estava e que eu estava meio confuso ali com as explicações da série e, na verdade, eu acabei entendendo. Ele está assim no canal 8 e a cena que aparece no episódio anterior, lá no final, com um executivo falando o Chespirito ele vai ver quando ele sentir vontade, esse canal se trata do canal 2, que depois o Chespirito vai acabar se mudando para esse canal e levando a Vila do Chaves. E pelo que eu descobri, o canal 8 e o canal 2 acabaram se fundindo e formando a Televisa. Parece ser um pouco confuso ali como tudo isso aconteceu, mas é basicamente isso. O Chespirito, ele vai enfrentar essa briga aí por audiência entre as emissoras e vai acabar até mudando de lado. Mas enfim, mais uma vez, a mente inquieta do Roberto procura por novas histórias.
Ele tá sempre ali querendo fazer mais e mais e dar o seu melhor. E a dificuldade dele é convencer os executivos da emissora, que mais uma vez é bastante resistente às ideias dele. Eu fico aqui imaginando como deve ter sido difícil para o Roberto ter tido ideias inovadoras e revolucionárias naquela época e ter sido fortemente boicotado pela emissora. Até eles entenderem que ele de fato tinha muito talento e sabia o que estava fazendo, ele teve que se virar muito para fazer as coisas acontecerem. Foi o caso do Chapolin, como a gente viu no episódio passado, onde ele teve que fazer um piloto ali do programa totalmente escondido para provar que ele conseguia fazer um programa muito engraçado. E o caso do Chaves foi a mesma coisa, mas no fim acabou dando tudo certo. Depois de muitas ali epifanias do Roberto, ele não só consegue convencer o Max, que é o dono da emissora, como também acaba reunindo um grupo de atores que até então eram desconhecidos para formar o programa do Chaves. E todo esse momento é muito legal. Assim como no Chapolin, ele vai ali de um por um recrutando atores para fazer parte do elenco. Começando pelo Ramon Valdez, que ele viu bastante potencial para ser um homem ali preguiçoso e rabugento e que vive trabalhando de bico e que deve bastante aluguel ao dono da vila. Ele também resgata de volta o Rubem Aguirre e nesse caminho acaba conhecendo o Marcos Barragan, que na verdade, na vida real, se chama Carlos Villagrán, que vai se tornar o Kiko. Tem também o momento que ele conhece o Edgar Vivar, que ele viu um grande potencial vendo ele na televisão e acabou chamando ele para fazer parte do programa. E claro, o primeiro encontro que o Roberto acaba conhecendo a Margarita Ruiz, uma atriz que fazia uns trabalhos ali na emissora. Ele rapidamente se encanta por ela e chama ela para ser a Dona Florinda do programa. Já ali a gente vê uma faísca começando entre os dois. E por fim, a Angelines Fernandes, uma atriz renomada e que vai ser transformada em Bruxa do 71. Inclusive, eu adorei essa atriz e, de fato, ela lembra bastante a Dona Clotilde. E um dos maiores desafios do Roberto era criar um programa sobre crianças, mas que não só atingisse o público infantil, como também toda a família. E o arco da Dona Clotilde, apaixonada ali pelo seu Madruga, traria esse tom mais adulto para a história, pelo menos foi o que revelou o Roberto. Outro ponto que eu achei bem interessante também foi uma conversa que ele tem com o Ramon Valdez, onde ele diz que não chamaria atores crianças para fazer crianças no seriado, porque, primeiro, é muito difícil lidar com crianças nesses sets de gravação, e segundo, isso é muito prejudicial para elas, pois elas nunca vão crescer como pessoas normais. E isso é muito real mesmo, a gente tem vários exemplos de crianças que fizeram muito sucesso desde cedo e quando cresceram tiveram vários problemas ali ao longo da vida. E com isso a gente vê a criação do Chaves. O Chaves do 8, né, como era chamado, com cenários de madeira, atores desconhecidos e muita vontade de fazer humor. Foi uma grande aposta do Roberto e também da emissora que acabou dando muito certo. Pra ser sincero, eu esperava ver o Roberto mais pressionado quando ele criou o Chaves. Isso porque no trailer da série havia mostrado que ele precisava ter a ideia do século para continuar trabalhando e tudo mais, mas isso se tratava do Chapolin e não do Chaves. Porém, foi muito comovente ver as memórias do Roberto criando forma e com isso sendo criado um dos programas humorísticos mais geniais de todos os tempos. Foi realmente muito emocionante ali ver todos aqueles atores reunidos, a vila do Chaves já feita, né, e eles começando ali as primeiras gravações. Deixa aqui nos comentários se esse momento também te emocionou, vamos conversar aqui embaixo. E agora falando da outra fase do Roberto, que é lá em 1978, quando o Chaves está no seu auge já e eles precisam ir para Acapulco gravar um episódio. Dá para ver que essa viagem não foi tão tranquila assim. Os conflitos já estavam acontecendo e as desavenças foram iniciadas. Tem a cena do café da manhã ali deles que eu achei bem interessante. Enquanto no episódio a gente vê um café da manhã ali todo atrapalhado, causado pelo Chaves, ele derrubando as mesas e tudo mais, quem causa confusão mesmo na vida real e por trás dos bastidores é a Margarita Ruiz, que após ali um discurso comovente do Roberto, ela começa a pegar no pé do Edgar Vivar por comer bastante e do Ramon Valdez por fumar demais. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre a relação da Florinda Mesa, que na série é chamada de Margarita Ruiz, com o resto do elenco. Conforme ela se aproximava mais do Roberto, ela se sentia no direito de mandar nos outros atores, de modo que teve muitas desavenças com o ator que fez o seu Madruga, o que culminou com a saída dele do programa. Nessa cena, a gente já pode ver ali claramente
os momentos que essas discussões começaram a crescer. E em como a Graciela, a esposa do Roberto, fica extremamente incomodada com a Margarita. Ainda mais quando ela interferiu num assunto familiar ali envolvendo os filhos dela mais tarde no episódio. E claro, com a passividade ali do Roberto em não colocar a Margarita no lugar dela. É muito interessante ver esse contraste entre o passado e o presente, em como eles começaram muito unidos e em como essa amizade foi se desgastando. E é mais curioso ainda quando a gente assiste o programa e vê que eles se davam muito bem, parecia que nada acontecia. Isso só prova em como eles eram extremamente profissionais. De modo que já naquela fase de Acapulco, eles já não se suportavam mais, mas isso não transparece em cena. Ah, eu esqueci de falar que teve um momento do Marcos Barragan, que na verdade é o Carlos Villagrán, que interpreta o Kiko, que já começou a ser bastante desagradável ali na mesa do café da manhã, e isso já demonstrou que ele não suporta mais o Roberto. Eu gostei bastante desse episódio, eu acho que a partir de agora eles vão entrar mais a fundo ainda nos bastidores do Chaves, isso porque a gente ainda tá na metade da série, né? São 8 episódios ao todo, já se passaram 4, e ainda tem 4 episódios pra gente saber mais o que acontecia por trás do Chaves. Eu tô bem curioso para ver tudo isso, todas essas fofocas, esses desentendimentos de bastidores, vai ser muito interessante assistir. Eu quero saber de vocês o que vocês estão achando até esse momento. Por favor, deixem aqui nos comentários, vamos conversar aqui embaixo. Deixa o like que me ajuda bastante, se inscreva se não for inscrito e faça parte desse grupo de pessoas que estão gostando de Chespirito, que gostam do Chaves. E é isso, até a próxima, tchau!